cheguei que ser e ouvi só as vezes dizer amar, mas ainda e além das nuvens não há tempestade, tudo lindo está. Eu vou tomar as asas do Espírito. Eu vou voar acima dessas nuvens. Eu vou deixar aqui os meus problemas. Eu vou além dessas estrelas. Eu vou além do infinito. Eu vou aos braços de Cristo. Eu vou romper meus limites e ver além do que os meus olhos hoje olhei pro céu e ouvi o som, as nuvens escuras me fizeram mal, mas ainda cheguei e além das nuvens não há tempestade, tudo lindo está. Eu vou tomar as asas do Espírito. Eu vou voar acima dessas nuvens. Eu vou deixar aqui os meus problemas, pois vou além dessas estrelas. Eu vou além do infinito. Eu vou aos braços de Cristo. Eu vou romper meus limites e ver além do que os meus olhos poderiam. Eu vou aos braços de Cristo. Eu vou romper meus limites e ver além do que os meus olhos poderiam contemplar. Glórias a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Já quero convidar a todos a colocarem de pé junto comigo nesse momento, junto com os irmãos do conjunto. Confesso aos irmãos que convidamos muitos irmãos para estarem conosco aqui nesta noite, ouvindo algo da parte do Senhor sobre esse seminário para casais, congregações, irmãos, amigos. Se todos tiverem uma palavra, comparecerem, muitos irmãos ainda irão chegar. E eu creio que muitos irmãos ainda vão vir, amém? Agradeço desde já a presença dos irmãos. Já quero fazer uma oração de início para que o Senhor venha contemplar nossas vidas aqui nesta noite. Incline sua cabeça junto comigo, levanta a sua mão direita e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, meu Deus, pela tua graça, Senhor, e pela tua misericórdia. Contempla, Senhor, a cada coração aqui nesta noite, Senhor. Olha a cada casal que está prostrado em tua presença, que venha o Senhor ouvir a tua
tua palavra nesse segmento tão lindo que é o nosso casamento, Senhor, que é o nosso lance matrimonial, que tu venha contemplar, meu Deus, os casais que aqui estão, Senhor, aqueles que estão por vir, que tu venha abençoar conforme o teu querer, a tua vontade, Senhor, porque tu és Deus dos céus, Senhor, Deus da terra, contempla conforme o teu querer, Senhor, a tua programação nesta noite. Usa sim as tuas ferramentas, Senhor, o conjunto que ele vai louvar o teu nome, Senhor, aquele que no qual foi trago aqui para ministrar a tua palavra, Senhor, que nada venha a ser dele, Senhor, que nada venha a vir dele por dele, Senhor, mas que tudo venha a ser de ti, do teu Espírito Santo para a tua igreja. É o que nós te pedimos, certa vitória, crendo no milagre, Senhor, agradecemos ao teu santo e bendito nome, Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero aproveitar, já fazer uma leitura com os irmãos, porque queremos aproveitar todo o tempo possível para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo em Mateus, no capítulo de número 19 e no versículo 6. Iremos ler a palavra do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos, o pastor Roberto Albertini, que esteve junto conosco, aos casais que puderam vir, que o Senhor venha agraciar com grande autoridade a vida de cada um de vocês. Bem, Mateus 19 e verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Pode fechar a Bíblia. O conjunto vai estar louvando mais um hino. E você, meu irmão, pode cumprimentar o seu irmão do lado com bem-vindo, com a graça do Senhor, com alegria, enquanto isso está passando algumas fotos no telão do nosso encontro que tivemos esses dias, no final de semana, há semanas atrás. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Durante esse hino, as fotos estarão passando. Logo após, já quero convidar o presbítero irmão David Peludo, que não nem apresentei. Irmão David, faça favor, por favor, vem aqui conosco já. Eu digo que é amigo e irmão em Cristo Jesus, presbítero irmão David Peludo, e no qual vai ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite aos nossos corações, que o Senhor venha usar com graça e autoridade. Os irmãos estão felizes com o irmão David aqui? Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, irmão David. Glória a Deus. Após o hino, irmão David tem toda a liberdade de ministrar a palavra do Senhor até o tempo que o Espírito Santo lhe ordenar. Amém? Bem mais que um desejo.
satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento? Que bom, né? Nós estamos reunidos num momento como esse. Capricha no som, porque essa carne aqui não aguenta mais, né? O corpo está cansado demais. Eu gostaria de louvar a Deus por poder estar reunidos aqui nessa noite, a todos vocês. Eu sou convidado para várias atividades desse grupo e não posso estar por causa, sempre tem alguma coisa que me impede de ir, né, para o trabalho, para algum outro compromisso. Não é má vontade, né, mas nós acompanhamos as atividades, né, do grupo pelas boas notícias que a gente ouve. Nós ficamos felizes demais por poder estar aqui com os irmãos. Na verdade, para mim, é uma honra sem precedentes, né, fazer parte desse trabalho com vocês. Até porque boa parte dos irmãos aqui nos conhecem desde que a gente entrou aqui na igreja. Né? Aqui a gente aceitou Jesus, aqui a Sara e eu nos conhecemos, namoramos, noivamos, casamos. Então, os irmãos nos conhecem muito bem. Então, por um lado, a gente fica muito à vontade de poder conversar com os irmãos. Por outro lado, a gente sente o peso da responsabilidade de estar diante da minha congregação, a qual a gente vem crescendo junto e vem buscando a Deus junto. Abra sua Bíblia, então, em Eclesiastes, capítulo número 4. Fico feliz pelo convite e a confiança que o Alex, que é o nosso dirigente do departamento, nos fez, com a aprovação do nosso pastor. Deus abençoe nós. Não existe palavras para manifestar a maneira que nós nos sentimos honrados de receber essa oportunidade tão importante para todos vocês. Deus abençoe poderosamente. Eu espero ser um veículo de bênção para todos vocês aqui nesta noite, muito minha vida conjugal com a minha esposa, que nós possamos crescer juntos nessa noite, na presença de Deus. Capítulo 4, a partir do versículo de número 9 do livro que escreveu Salomão, o livro de Eclesiastes. Quem achou diz amém. Amém. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E também se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Fecha a Bíblia, pegue na mão do esposo, aí se você está com ele, não é? Quem está acompanhado, fazer uma breve oração. Nosso Pai,
Nós estamos diante da Tua presença nessa noite. Os casais Te damos graças. que demonstram, Senhor, nesta noite, a atitude de buscar em Ti, Senhor, conselho, buscar em Ti crescimento, Senhor. Nesta noite estamos todos diante da Tua presença e nós rogamos que as Tuas mãos estejam estendidas sobre todos nós e que nós possamos ser alvo das Tuas bênçãos e que as nossas necessidades nessa noite venham ser supridas segundo a Tua palavra e a Tua vontade. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ter uma conversa onde nós não se escondemos atrás do glória a Deus dos irmãos, da língua estranha de outro. Nós sentamos para conversar. E talvez eu não fale tudo aquilo que você queira ouvir, mas eu tenho certeza absoluta que o que eu vou falar aqui, em poucas palavras, no tempo que nos foi dado, será edificante para nós, será maravilhoso. Uma coisa é a gente demonstrar, eu estava vendo as fotos de vocês ali, lindas as fotos, né? Eu vejo que vocês não têm vergonha de se beijar em público, né? Isso é muito bom. E eu sei que ali foi por livre, espontânea pressão, não sei se fizeram isso, houve alguma tarefa, alguma coisa, né? E vocês foram forçados a fazer isso, né? Mas é interessante que isso seja natural, né? Porque é um resultado de uma união feliz, né? Onde o casal demonstra dessa forma uma união feliz. Agora, quando nós estamos no particular, em casa, sozinhos, o relacionamento conjugal, ele deve manifestar esses momentos de felicidade e de alegria que a gente viu nas fotos ali, mas ninguém está vendo, ninguém está nos forçando, e nós precisamos nos esforçar para manifestar na nossa vida, né, na vida do nosso casal, nossa vida conjugal, momentos de felicidade. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, nós entendemos e a gente vai aprender algumas coisas importantes a respeito desse texto que nós lemos. Esse texto ele não fala especificamente sobre casais. Se a gente ler o contexto, a gente vai ver que Salomão está falando de um companheirismo de colegas de trabalho, soldados, enfim. Mas é impossível a gente não usar esse texto como base para o nosso relacionamento conjugal, porque ele fala exatamente sobre alguns fatores ou algumas expressões que são necessárias na nossa vida conjugal. Nós vemos na Escritura que Deus reconhece que toda a obra que Ele fez foi boa. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 1, versículo 10, versículo 12, 18, 21, 35. E nós olhamos que a única declaração de teor diferente acontece quando Deus olha o homem e vê que ele estava sozinho. Então, Deus não disse que aquela situação do homem era boa. Deus disse que não é bom que o homem esteja só, não é? Então Deus ele deixa claro aqui nesse momento que a solidão não é boa para o homem. Não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que as pessoas vivam isoladas de outras pessoas. É importante. E Deus coloca a sua sabedoria aqui para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento, que é muito importante a gente ter o companheirismo de alguém, não é? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 1, capítulo 18, versículo 1. Viver sozinho, salvo de exceções, que a Bíblia narra, que é ser eunuco, né? Ou nascer com este dom, se fazer eunuco pelo reino de Deus, por situações que não é permitido um novo casamento, né? Apesar disso, não é ideal, não é o plano de Deus para o homem. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um. E o texto que nós lemos, né, fala deste objetivo de Deus, desse propósito de Deus, dessa ideia de Deus de fazer com que o homem seja completo, de que a mulher seja completa através dessa união, não é?
Quando Salomão escreve este texto que a gente acabou de ler, esses 4 versículos que a gente acabou de ler, ele fala, cada versículo tem uma expressão de companheirismo que não pode faltar no nosso relacionamento. Primeiro, parceria. Segundo, suporte. Terceiro, cuidado. E quarto, proteção. Eu quero tentar falar sobre esses 4 ingredientes que não podem faltar na nossa vida conjugal, na nossa caminhada a 2. E é interessante, irmãos, observar que essa decisão que você teve foi sua. Nós tomamos a decisão por livre e espontânea vontade de nos casar. Você decidiu casar com essa pessoa bonita que vive com você. Ninguém forçou você. Ninguém colocou uma espada no seu pescoço dizendo: casa com ela, casa com ele. Não, ninguém fez isso. Você decidiu e quase nem pediu para o pai e para a mãe direito, né? Chegou e comunicou para eles: vou casar, vou noivar, decidi, né? Decidiu sozinho. Então, lembre-se de uma coisa: você assumiu uma responsabilidade muito grande. Eu assumi uma responsabilidade muito grande. Minha esposa assumiu uma responsabilidade muito grande, porque o propósito de Deus para o casamento é que o homem deixe o pai e a mãe, una-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O propósito de Deus para o casamento é uma união indissolúvel, sem separação, durante todo o tempo. O propósito de Deus é que o único motivo de separação seja a morte. Então, irmãos, não tem mais jeito, viu? Não adianta orar para ninguém morrer hoje. Está todo mundo com saúde boa, tem Unimed, tem médico bom por aí. Não adianta, irmão. Nós vamos ter que crescer juntos. Nós vamos ter que buscar crescimento. Nós vamos ter que honrar a nossa decisão e entender que nós tomamos essa decisão porque nós amamos. Nós decidimos tomar essa decisão porque nós amamos. Primeiro, parceria. O texto fala que o primeiro benefício mencionado na declaração de Salomão, quando ele escreve esse texto ao livro de Eclesiastes, ele diz: e melhor é serem 2, porque terão melhor paga do trabalho. Entenda, irmão, que quando Salomão fala melhor é serem 2 do que 1, os versículos posteriores a esse, eles dão a justificativa do porquê que é melhor serem 2. Tem alguns casais, principalmente fora da igreja, mas infelizmente dentro da igreja também tem, que se você perguntar como é que é a sua vida conjugal, ele não vai falar especificamente ou diretamente que não é bom viver em 2. Era melhor quando era solteiro, era melhor viver sozinho. Você não vai ver ele falar assim, mas nas entrelinhas ele vai estar falando mal do marido, mal da situação, mal das discussões, porque não dá mais certo. Então, a mensagem que se passa é que não é bom viver em 2, é melhor viver em 1. Então Salomão, ele escreve melhor, versículo 9, serem 2 do que 1. Depois ele dá justificativa, dá base que justifica por que é melhor serem 2 do que 1 só. Então, uma das expressões desse companheirismo que Salomão fala no capítulo 9, no capítulo 4, no versículo 9, um deles é parceria, é o primeiro benefício, e ele traz o primeiro benefício como melhor paga do trabalho. Isso significa 2 coisas. Primeiro, uma parceria nas conquistas do casal e também no resultado dessa parceria. Grave isso, o resultado dessa parceria. A parceria do casal gera um resultado importante. Parceria nas conquistas. A primeira análise que eu quero fazer com os irmãos é sobre essa união matrimonial, né, que nós temos, e nós devemos olhar para uma maneira e uma condução de vida a 2, e uma visão de ser parceiros. Primeiro, a mulher foi criada por Deus para ser uma auxiliadora idônea e capaz.
capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. Isso significa, irmãos, que o homem não foi criado por Deus para conquistar sozinho. Aqui é para os senhores agora, para nós. Nós não fomos criados por Deus, nós não nos casamos, nós não decidimos construir uma vida a dois para conquistar sozinho e depois da conquista dividir o despojo com a esposa. Não, pelo contrário. A responsabilidade de provedor, a Bíblia fala da liderança, né, que o homem é a cabeça da casa. Essa responsabilidade de provedor, não significa que o homem deve isentar a esposa dos projetos, dos planos, do trabalho, da educação dos filhos, da vida financeira. Os irmãos entendem? Talvez por o homem ter essa iniciativa, por o homem ter essa liderança, ter esse raciocínio lógico, ele pode correr o risco de às vezes decidir tudo em casa e não deixar a esposa participar de nada. Talvez ele pode correr o risco de achar que porque só ele trabalha fora de casa, a esposa não precisa ter participação nas suas decisões. E eu abro um parênteses para dizer aqui para nós, irmãos, para quem hoje as mulheres trabalham, quase igual ao homem, ou por que não dizer igual ao homem, ou até mais que o homem, e tem cargos de confiança sem precedente. Outro dia eu estava vindo de São Paulo para cá, e quando o avião foi aterrissar, o comandante, quem foi falar e anunciar para a gente apertar o cinto e se preparar, que estava aterrissando, era uma mulher, comandando um aviãozão, aquele lá. E ainda bem que avisou só quando estava aterrissando. Mas foi a melhor aterrissagem que já tive na vida. Uma mulher pilotando um avião daquele lá. As mulheres, elas têm conquistado um espaço importante, mas que não era diferente antes. Veja bem, irmãos, eu trabalho fora e minha esposa cuida da casa. Não é por isso que ela trabalha menos que eu, viu? Olha, irmãos, ficar em casa o dia inteiro, lavar roupa, cuidar do filho, secar roupa, estender roupa, lava chão, arruma isso, arruma daquilo, e o esposo chega em casa, está tudo prontinho, direitinho. A esposa trabalha igual o homem, Então nós não podemos cair nessa ideia de que porque talvez nós trabalhamos e nós temos a liderança das decisões, nós devemos excluir a esposa dos nossos planos. Muito pelo contrário. Deus reconheceu que o homem precisava de ajuda quando ele cria a mulher. O homem estava só. Ele tinha capacidade de dar nome aos animais, ele tinha capacidade de liderança, ele tinha capacidade de domínio, mas Deus olha e vê que o homem estava só. Quando Deus faz a mulher, diz: eu vou fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliadora. Se Deus expressa isso, irmãos, é porque o homem precisava de ajuda. Ele não ia conseguir fazer tudo sozinho. Ele não ia conseguir executar todo o plano de Deus sozinho. Então Deus faz alguém para ajudar. A mulher foi criada, com toda a capacidade de prover ajuda ao seu esposo. Se os irmãos estão entendendo, diga amém. Amém. Então olhe para a sua esposa e diga para ela assim: você é capaz. Não adianta trazer seu parceiro. Diga mesmo. Ela é capaz. Quando a Bíblia fala, isso não fala só das conquistas materiais ou geração de renda, isso é muito além. Embora a palavra no hebraico traduzido paga, melhor paga pelo trabalho, significa salário, pagamento, isso tem também um significado de recompensa, entendeu? O casamento é uma parceria contínua, não é uma parceria por momentos. Entende? Você não se casou para ter decisões uma vez por semana. Você não se casou para crescer um pouco por mês. Você se casou para ter uma parceria em dividir responsabilidades, em participar do crescimento do casal de uma maneira
contínua, né? Não é por momentos. Então, desde a apropriação, a parceria, o cuidado, a provisão, a educação dos filhos, até os bens materiais e financeiros do casal deve caminhar em parceria. Entende? Fazendo parte desses propósitos, que é um objetivo comum. Mesmo sendo cabeça do lar e tendo a responsabilidade final das decisões, o esposo deve ouvir os conselhos da sua esposa e incluí-la nos seus projetos. Amém, irmãos? Bem-aventurado é o homem que ouve com atenção as observações, os conselhos que a sua esposa lhe dá. O homem é mais feliz do que o normal. A gente não sabe tudo, não. Se Deus colocou alguém do nosso lado, é porque nós precisamos de ajuda. Então nós devemos aproveitar, não é, este instrumento que Deus nos deu para nos ajudar também. Nós encontramos na Bíblia um exemplo, irmão, tremendo disso. No capítulo 27 de Mateus, está o governador num dia normal dele. Se levanta de manhã, as coisas para decidir normal. De repente chega na frente dele o sumo sacerdote, os principais da sinagoga, chega mais uma cúpula comprada e corrompida por eles, e eles trazem um homem que já tinha apanhado, já tinha sido açoitado, já estava todo humilhado, e trazem esse homem na frente dele para que o governador condenasse. O governador olha para ele, para o homem, ouve as acusações, quer ouvir o homem não fala nada, não diz nada, o governador se surpreende. O governador já tinha a decisão tomada. A ideia dele é o seguinte: esse homem não fez nada, eu vou soltar ele, não vejo nada contra ele. Porém o homem não se defendia. Mas aquela máfia, aquela cúpula que estava ali, eles queriam que aquele homem fosse morto. Olha a situação desse governador. Pilatos diante dos principais da sinagoga, do sumo sacerdote, diante de Jesus, que estava calado, não falava nada para se defender. Era uma decisão muito séria. Você não vê ninguém na Bíblia dando conselho para Pilatos. Você não vê ninguém. Não chega o conselheiro, não chega um amigo, não chega ninguém para dizer o que ele deveria fazer. Mas de repente, irmãos, a Bíblia diz no versículo 19: estando ele assentado no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas na causa deste justo, porque muito sofri insônia nesta noite por causa dele. Conselho da mulher. A mulher nem foi lá. Prudentemente ela mandou alguém falar para ele. E sabiamente Pilatos ouve o conselho da esposa. É uma decisão difícil. E a gente vê que no versículo 24, Pilatos não se envolve. Ele lava as mãos e deixa o povo tomar a decisão. Nada ia livrar Jesus da cruz, é claro, não é? Mas a mulher dele teve uma percepção que ele não teve. E aqui que eu gostaria de abrir um parênteses. Deus colocou a mulher para nos ajudar. E a mulher ela tem essa função de auxiliadora. E ela tem algumas coisas importantíssimas, irmãos. E se eu for falar aqui, eu vou apanhar dos irmãos. A mulher tem uma percepção muito maior do que a nossa. Ela tem uma sensibilidade para perceber insinuações e gesticulações nas conversas que nós não temos. Nós não percebemos, elas têm essa capacidade. Dá uma olhadinha para ela, dá um sorriso para ela, que ela tem essa capacidade. A irmã olhou para ele assim: está vendo? Essa percepção da mulher, irmãos, cientificamente falando, eu vou usar só uma parte aqui para não distribuir. Em relação à visão, nós somos diferentes em relação à nossa visão. Viu? Não adianta. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, na questão da nossa visão. Viu?
O nosso olho é uma extensão do nosso cérebro fora do crânio, cientificamente falando. Então a visão do homem era mais aguçada a longa distância. O homem ele tem uma visão melhor a longa distância que a mulher, tá bom? A longa distância. O homem, a visão dele é como se ele estivesse usando um binóculo, sabe? Ele consegue visualizar, ele consegue enxergar ou perceber alguma coisa que lhe interessa, né? A longa distância, tipo num túnel, sabe? Quando você está num túnel, você tem aquela visão reta assim. Então o homem tem essa habilidade melhor que a mulher. Porém, meus irmãos, a mulher, ela tem a visão periférica muito mais desenvolvida do que o homem. Ela não tem uma visão muito desenvolvida a longa distância, porém ela tem uma visão desenvolvida de uma maneira periférica. Quer dizer o quê? A mulher ela consegue enxergar em um raio de 180 graus sem mexer a cabeça. Acredita nisso? Por isso que o homem, tudo que ele vai olhar, ele faz isso aqui, ó. Pode ver. Que a mulher está aqui, ó. Chega tudo. Se acha que não está te vendo, está enxergando. Essa é uma das causas. Essa é uma, né? Das causas que a mulher usa aquela desculpa, né? De sempre ter uma roupa nova para agradar o marido. Na verdade, ela tem uma roupa nova, porque quando ela chega no lugar, as outras vão perceber se ela está com a mesma roupa ou se ela está com uma roupa diferente, né? Então, por isso que o homem ele consegue identificar um carro passando a 120 km por hora, numa avenida a 200 metros de distância, ele consegue identificar o carro, ele consegue dizer o modelo e quase o ano do carro. É uma coisa que fascina no carro. Porém, ele não consegue enxergar o pote de margarina dentro da geladeira. Entendeu? É porque o homem não consegue enxergar a longa distância, né? A mulher tem essa percepção maior. Então veja bem, deixa eu falar aqui para você o estranho caso da margarina desaparecida. Isso aí é interessante. É uma conversa comum entre o marido e a mulher. O homem ele inventou de fazer um sanduíche, tá? E ele precisava da margarina para passar no pão. Ele abre a geladeira, fica na frente da geladeira com a porta aberta e ele olha e não acha a margarina. E aí começa um diálogo entre ele e a esposa. A esposa está lá no quarto, está na cozinha sozinha. Inventou de ir para a cozinha sozinha. E a primeira pergunta que ele faz: onde é que está a margarina? A esposa lá no quarto responde: dentro da geladeira. A resposta dele: já procurei, não achei. Ela responde lá do quarto: mas está aí, faz 10 minutos que eu usei e guardei. Ele: não, você deve ter guardado em outro lugar. Com certeza a margarina não está na geladeira. Está olhando para a geladeira, com a porta aberta, escorada. De repente ele não ouve mais a mulher. A mulher invade a cozinha, sem falar nada, coloca a mão na geladeira e puxa o porco de margarina em frente dele. E sabe o que ele faz? Orgulhoso, meu irmão, assim. Também, você fica escondendo as coisas de mim. Gaveta, armário, você esconde tudo. E é sempre assim, né, irmão? A gente nunca acha meia, não acha cueca, não acha carteira, não acha chave do carro. Tá tudo na nossa frente, a gente não acha. E culpa a mulher que esconde as coisas. De nada. Por que eu quis falar isso, irmão? Porque a vida da senhora vai ser menos estressante se vocês entenderem que nós não conseguimos ter essa percepção das coisas muito perto, viu? Então não se estresse com o seu maridão, viu? Quando ele reclama que a senhora está escondendo as coisas lá, porque ele não enxerga, não adianta, ele não consegue ver, não é que ele é cego, viu? Não é que ele está com falta de vista, é que ele não presta atenção, ele não consegue enxergar, tá? Essas coisas muito perto. Amém, irmãos? Amém. Segundo, o resultado da parceria, uma sinergia. Sinergia é quando duas pessoas trabalham e o resultado desse trabalho não é uma soma, é uma multiplicação. Entendeu? Não é quando a gente soma o resultado não é uma soma, é uma multiplicação. A sinergia é assim. Então, o resultado dessa parceria, os objetivos do casal, ele funciona como uma sinergia. Por exemplo,
Se cada um quiser viver por si, como se fossem dois solteiros dividindo a mesma cama, o mesmo teto, não vão poder dizer que melhor é ser um dois do que um. Entende? Se a gente tiver casado, como a gente está, porém a gente querer continuar vivendo casado, mas como se fosse solteiro, ou seja, continuar fazendo o que eu acho que é certo, continuar sendo independente da minha esposa ou das responsabilidades que eu tenho com ela, dificilmente nós vamos enxergar felicidade ou parceria nesse casal. A beleza da parceria, além do companheirismo, cumplicidade nas conquistas, também pode ser vista nos resultados. Melhor paga no trabalho não significa que o salário é dobrado, não é? Não significa que o salário é dobrado, para depois ser repartido entre os dois. Isso não faria a menor diferença, né? Se cada um ganha 4 mil reais, a esposa ganha 4 mil reais, o esposo ganha 4 mil reais, dá 8 mil reais, né? Chega em casa, até ganha 4 mil. Quando a esposa sabe quando o marido ganha. E aí, simplesmente, cada um pega o seu salário e vai cada um para um lado. Não existe uma parceria nos resultados ou naquilo que se trouxe para dentro de casa. Agora, quando o casal decide pegar as suas... Eu estou falando de renda agora, né? Mas isso se aplica em todas as áreas. O casal decide pegar as suas rendas e formar uma parceria, o resultado dessa quantia, ela vai parecer, ou ela vai aparecer no resultado material como se fosse 12 mil reais. Não vai aparecer como se fosse 8 mil reais. E aqui fica a resposta, que às vezes alguém se pergunta por que aquele casal parece que eles trabalham tanto, ganham tão pouco, mas eles têm tanto. Por que aquele casal parece que ganha tanto, mas tem tão pouco? Porque não há parceria nos resultados. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, bem certinho aqui. Claro que o texto refere-se à batalha, à guerra, mas fala de sinergia. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha nos vender e se o Senhor nos entregar? Levítico capítulo 26, versículo 7 diz assim, perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 e 100 de vós perseguirão a 10.000. Olha só, não é soma, irmãos, aqui. O que Deus está falando na parceria não é soma. Se fosse uma soma, né? Quando Deus fala, como poderiam só perseguir 1000 e 2, se fosse uma soma, seria 2 iriam perseguir 2.000. Mas não, como é que pode 2 fazer fugir 10.000? Não é? Como é que pode 5 perseguir 100 e agora 100 perseguir 10.000? Nós estamos falando de multiplicação dos resultados, entende? Falando de batalha, o povo de Israel iria travar, né, para entrar na terra prometida, e Moisés, da parte de Deus, fala aos hebreus que se cada um deles perseguisse 1000, né, mas 2 juntos não somariam os resultados para 2.000, mas se multiplicariam para 10.000. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, se vocês sozinhos conseguem perseguir 1000, vocês 2 juntos vão botar 10.000 para correr. Olha a diferença. É um resultado muito maior. 100 de vocês, né, consegue mandar para correr, né? O texto fala no versículo de número 7, né? Se 5 de vós colocam 100 para correr, 100 de vós vão botar 10.000 para correr. Deus está falando que o trabalho, não é? O caminhar em parceria, ele multiplica os resultados, né? E nós devemos fazer esse princípio não só para o resultado financeiro, mas nós devemos aplicar isso no planejamento familiar. Irmãos, uma das coisas mais lindas e também audaciosas do homem
e do casal é planejar a vida familiar. Por quê? Porque Deus deixa, entendeu? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não é assim que a Bíblia diz? O dia de amanhã pertence ao Senhor, mas Deus, Ele não nos impede de planejar. Deus deixa a gente planejar, entendeu? Planejar quantos filhos nós queremos ter, planejar quando que nós vamos poder trocar de casa, planejar quanto nós temos que guardar para trocar o carro no fim do ano, quanto que nós temos que guardar para fazer uma viagem, nós dois, no final do ano, numa determinada data. Deus deixa a gente planejar, né? Então, esse resultado, essa parceria se aplica no planejamento familiar, na criação dos filhos, no trabalho, conquistas de bens materiais, né? E não só na dimensão natural, mas também na dimensão espiritual. A parceria deve existir também na vida de oração do casal. O casal precisa orar juntos, né? Um pelo outro, com um único propósito. Eu vou falar disso mais na frente. Nós estamos falando de parceria. Essa é a primeira expressão que Salomão fala a partir do versículo 9, do capítulo 4 de Eclesiastes. Outra expressão importante do companheirismo, né, que Salomão valida a afirmação de que melhor é serem dois, ou seja, a justificativa que ele dá é o suporte. A Escritura fala sobre se caírem, um levanta o outro companheiro. Suporte. Nos momentos de altos e baixos que nós enfrentamos, o que está melhor ajuda o outro. Encorajamento, apoio, suporte são essenciais na vida do casal. Irmão, se nós vivemos a dois e nós não temos o suporte na hora difícil da nossa vida, por quê? Porque apesar de nós sermos uma só carne, nós somos duas pessoas com ideias diferentes, com sentimentos diferentes e com, às vezes, responsabilidades diferentes. E pode ter momentos na nossa vida, e tem, em que talvez chegue um dia que eu estou muito angustiado por alguma coisa e eu vou precisar de um suporte. Eu não vou precisar de alguém que me derrube mais. Eu não vou precisar de alguém que me jogue mais para baixo. Eu não vou precisar de alguém que me esculache mais ainda. Eu vou precisar de alguém que me dê suporte naquela hora, que se escolhe do meu lado, que me ajude. Da mesma forma, a esposa, não é? Precisa do marido que sirva como um suporte, uma coluna que ajude, não é? Como é que eu posso oferecer suporte para o meu cônjuge? Primeiro, fazendo o cônjuge feliz. Às vezes a gente entra no casamento, as pessoas entram no casamento com uma motivação errada no casamento. Entra no casamento com a ideia de ser feliz e de que as coisas vão promover ou vão acontecer para que ele ou ela sejam felizes, sem a participação dela, sem a participação dele. As coisas vão acontecer sem nada para ele ser feliz. E isso não é assim, irmãos. Essa é uma motivação errada, é uma ideia errada que se aprende com dores, com lágrimas, com discussões ferrenhas, não é? Enquanto um fica esperando ser pelo outro, né, esperando que o outro lhe faça feliz, ocorre um espaço no casamento, ocorre um vazio, e ocorrem oportunidades para discussões e uma pausa no crescimento do casal, né? Esperam mesmo pela própria relação, que a relação faça eles felizes, mas isso não vai acontecer sem a participação dele. Isso não vai acontecer sem a participação dela. Nós temos que ser participativos a respeito de buscar a felicidade, não é? Nós não nos casamos só para sermos felizes. Nós nos casamos com a obrigação e o propósito de fazer o nosso cônjuge feliz.
Veja que aí a responsabilidade muda, né? Então, eu casei com a minha esposa, nós nos casamos, e eu tenho a responsabilidade de fazer ela feliz. Eu não tenho que ficar sentado esperando ela me fazer feliz. Eu tenho a obrigação, a responsabilidade de fazer ela feliz. O meu propósito no casamento, prioritário agora, é fazer ela feliz. Eu quase que não me preocupo com a minha felicidade no momento, mas eu vou me preocupar em fazer ela feliz. A Bíblia fala disso na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, e no versículo número 33. Paulo diz assim: mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, das atividades do mundo. Cuida do trabalho, cuida das finanças, enfim, das coisas que envolvem a vida secular, né? Cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua mulher. Então o esposo, ele tem que desenvolver habilidades, ele tem que se esforçar para fazer a esposa feliz. Ele não tem que ficar só esperando no sofá, o cafezinho, a comida boa. Não tem que ficar só esperando a esposa agradar, a esposa procurar, a esposa manifestar a sua gratidão, a sua alegria, enfim. Deve ser deve haver um respaldo, tanto do marido quanto da esposa. No versículo de número 34, vamos ler todo o versículo? A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto do corpo como do espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Veja que o apóstolo Paulo não diz o que deve ser feito para agradar, mas a Bíblia e a recomendação do apóstolo deixa a gente criar, deixa a gente desenvolver essa ideia. Por quê? Até porque não existe como uniformizar esse negócio, porque cada um tem um gosto diferente do outro, e à medida que o casal vai crescendo, eles vão se conhecendo e vendo o que melhor agrada ela, o que melhor agrada a ele. E quando nós descobrimos isso, nós temos que colocar em prática. Por isso que eu falei que às vezes quando a gente é colocado sobre livre e espontânea pressão para dar um beijo na esposa, né? Como está nas fotos ali, e dar um beijo no esposo, na frente de todos, às vezes a gente até consegue. Mas quando nós estamos lá em casa, sozinho, e nós estamos no ambiente que deve ser praticado, não é? essa orientação, eu devo me esforçar e procurar os recursos que eu puder para fazer minha esposa feliz e a esposa da mesma forma, procurar os recursos que ela puder fazer para agradar o marido. Quem está me entendendo está bem? Amém. Que bom, né? É correto esperar receber suporte do cônjuge, mas antes de esperar receber, nós devemos oferecer. Jesus fala disso, que antes que você, ou tudo que você quiser que os outros os façam, fazer você primeiro, né? Faça você primeiro. Então, às vezes nós podemos cair naquela vida de autopiedade. Meu marido não presta atenção em mim, meu marido não me ouve, meu marido não me nota, meu marido não me procura, meu marido não me ajuda. Houve uma reclamação e uma cobrança, né? O marido não faz, o marido não procura, o marido não me serve. E o maridão também, da mesma forma. A minha esposa não me ajuda, a minha esposa não faz nada para me agradar, a minha esposa não cuida das minhas coisas, a minha esposa não diz que está feliz quando eu chego em casa e fica um cobrando o outro, ninguém faz nada para um agradar o outro. Veja que isso tem que haver muito com diálogo, né? E com exercício. O casal completou 25 anos de casado. E durante os 25 anos, quando a esposa preparava o café, o marido, ela preparava o pão, aqueles pão de sanduíche, sabe? E ela tirava a casquinha do pão e comia, e deixava o miolo do pão com o marido.
25 anos ela fez isso. Coisa boa, né? No dia do aniversário das bodas, quando ela foi preparar o café da manhã para ele, ela olhou o pão, e a hora que ela foi tirar a casquinha do pão, 25 anos comendo casquinha. Hoje eu vou comer o meu. O que tem? 25 anos. Ela pegou, comeu o meu e deixou a casquinha. Na hora que ele chegou para tomar café, ele olhou a casquinha do pão. Casquinha do pão. Você deixou a casquinha do pão para mim. Eu sempre quis comer a casquinha do pão. Mas você nunca falou nada. Eu sempre quis comer o miolo do pão. Você nunca me falou nada. Veja bem, irmãos. Às vezes a falta de diálogo, a falta de sentar para conversar e para tentar buscar entender o que o outro gosta e que eu posso fazer para agradar ela, é necessária. E a gente pode viver anos da vida achando que está agradando e também não está. Né? Vamos lá. Como é que eu posso oferecer suporte para o meu cônjuge? Disposição para servir. O apóstolo Paulo ele fala disso aos Coríntios e ele declara que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Não é? Ou seja, o amor ele não está sempre buscando aquilo que se beneficia, aquilo que vai lhe trazer retorno só para ele, benefício só para ele, retorno ou algo só para ele. Ele não se preocupa só com os seus próprios interesses. Né? O amor não é assim, mas ele se preocupa com os interesses ou com quem está perto dele. Né? O apóstolo Paulo também escreve aos Filipenses, né, que o crente não deve olhar só para si, mas para os outros nas questões de necessidade de ajuda. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é dos outros. Então eu devo estar disponível, não é, também para servir a esposa, para servir o marido, não é? Estar disposto para servir. É difícil, né? Porque a gente tem essa tendência de querer ser sempre servido. A gente tem a tendência de querer tudo para nós. A gente, infelizmente, a gente é dotado dessa natureza de ter um egoísmo, um percentual de egoísmo a mais, né? Do que uma disponibilidade para repartir e para prestar atenção nos outros, né? A gente é focado no nosso próprio umbigo. Contudo, em vez de somente querer ser servido, nós precisamos colocar ele à frente daquilo que a gente acha que seria tão importante para nós e pensar naquilo que ela quer, pensar naquilo que seria melhor para ele também. Você consegue fazer isso com facilidade? Não, é difícil, irmãos, porque nós queremos as coisas para nós. Nós queremos pensar nas coisas que sejam para nós. E quando a gente decide deixar de fazer para a gente, para fazer para ele ou para ela, isso custa alguma coisa da gente. Na verdade, o Evangelho fala sempre disso, do desapego daquilo que seja do nosso interesse. Né? Todo Evangelho ele tem o objetivo inicial da renúncia. E no casamento, quando a gente decide ver dois, a gente vive uma vida de companheirismo e a gente precisa oferecer suporte para o nosso cônjuge. Nós precisamos ter a ideia de servir, de colocar à frente os desejos dela e depois o meu. Amém? Está fácil fazer isso na casa? Eita, nós. Todo mundo, tem gente que não já assim. Não vou pedir para ninguém se olhar, que senão não se pegar. Disposição para suprir necessidade. Eu ofereço suporte para o meu cônjuge quando eu estou disposto a suprir necessidades. Palavras como eu posso ajudar devem ser faladas, mas essa ideia de poder ajudar deve ser mentalizada e deve ser analisada sempre. Sempre. Eu devo estar em casa, eu devo estar observando as situações e tentando ver como é que eu posso ser suporte, oferecer suporte para minha esposa ou a esposa para o marido. Veja bem,
Jesus ele demonstra que a maior prova de amor está em reconhecer a necessidade de alguém e, quando se reconhece a necessidade, fazer o possível para suprir essa necessidade. Capítulo 25, 35 de Mateus diz assim, ó, porque tive fome, necessidade, e me deste de comer, suprimento. Vamos praticar? Tive sede, necessidade. Diga comigo, necessidade. Necessidade. E me deste de beber, suprimento. Suprimento. Era forasteiro, necessidade. Qual mais forte? Necessidade. E me acolheste, suprimento. Estava nu, Necessidade. e me vestistes. Suprimento. Adoeci, Necessidade. e me visitastes. Suprimento. Estava na prisão, Necessidade. e foste ver-me. Suprimento. Veja bem, nós identificamos a necessidade e nós nos esforçamos para suprir essa necessidade. Nós não ficamos omissos. Jesus ele destaca que a prova do amor que nós sentimos é manifestada com uma ação. Essa ação, nesse caso, é suprir a necessidade de alguém. Na nossa vida conjugal, necessidade de suprir a necessidade do esposo, necessidade da esposa. Agora veja bem, a necessidade, quem vai analisar é você. Você que vai avaliar como está a sua esposa e ver se ela não está precisando de algo que parta de você. Você que vai avaliar a necessidade do seu esposo e ver se ele não precisa de um suprimento que venha de você. Veja que a responsabilidade é grande e é individual agora, não é? Vamos parafrasear o texto que a gente leu. Ele sente fome. Uma pergunta: precisa de você sexualmente mesmo que você não esteja afim? Será que é isso? Ela sente sede, anseia pelo tempo que você dá atenção a todas as outras pessoas, mas não dá a ela. Será que essa é uma necessidade? Esse é um grande problema. E eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, só para a gente ver como coisas que nós convivemos roubam o valor que as pessoas têm. Quem é que não tem telefone celular aqui? Levanta a mão. Eu mandei, eu não tenho telefone, pelo amor de Deus. Abre a mão. Irmão, olha só como a nossa cultura, a usar a tecnologia, que ninguém diz que é necessário, mas olha como nós somos, nos tornamos mal educados. Está um diálogo com o esposo e a esposa. Já foi um esforço para começar o diálogo. E eles estão lá conversando. A mulher falando, o marido junto. O telefone toca. Sabe como é que faz? Pega o telefone na hora e faz assim para ela. Alô? Isso no casamento. A esposa, às vezes, da mesma forma. Na igreja, a gente faz isso com frequência, irmãos. Eu fico constrangido quando eu vejo alguém atender o telefone aqui no culto e falar no telefone. Sabe, irmãos, são comportamentos que, quando a gente faz, a gente transmite uma mensagem para a pessoa que está na nossa frente, sem falar. Quando você está com a sua esposa, está conversando com ela, o telefone toca, e você simplesmente pega o telefone e atende, você está dizendo para ela uma mensagem oculta. Você está dizendo para ela que a pessoa que está no telefone é mais importante do que ela. Você está dizendo para ela que a pessoa que está no telefone merece mais atenção do que ela. Ou vice-versa. Quando nós estamos, imagina no culto, irmão. Nós no culto para adorar a Deus e toca o telefone, nós rompemos o nosso culto para atender o celular. Ou nós estamos conversando com uma pessoa, com um amigo, com seja lá quem for, irmãos, e o telefone toca e nós nem pedimos licença. A mensagem que nós estamos passando é essa. Espera aí, a pessoa que está aqui é mais importante que você, a pessoa que está aqui merece mais atenção do que você. Peça licença. Por favor, irmãos, quando o telefone tocar, peça licença.
você consegue ver até quem está ligando. A pessoa falando, tal, posso atender? Você dá licença, posso atender? Amém? Será que ela tem sede? Será que ela precisa de um pouco dessa atenção que você dá para todo mundo, mas não dá para ela? Ele parece um forasteiro, um estranho. Será que ele está inseguro, precisando que o lar seja um refúgio, um santuário? E você pode fazer com que esse lugar se torne assim? Ela está nua, está assustada, envergonhada, desesperada, precisando da sua proteção e da confirmação do seu amor. Será que é isso? Ele se sente doente, fisicamente está cansado e precisando que você o afaste das perturbações. Ela sente como se estivesse numa prisão, temerosa, deprimida, precisando de alguma segurança ou de alguma intervenção. Olha quantas necessidades, irmãos, que podem estar dentro da nossa casa e nós estamos desatentos das coisas, não é? Achando que agora a gente casou, já vive junto, pronto, lá. É só ir. Mas olha o esforço, olha o resultado de prestar suporte quando se decide viver uma vida de conduzir o casamento no companheirismo, né? Executando a parceria, executando o suporte e também executando o cuidado. O texto em Eclesiastes afirma que se dois dormirem juntos, se aquentarão. E aqui fala exatamente, né, da união conjugal. Fala de levar calor para a vida do companheiro, de ajudar a superar os desconfortos da vida, bem como promover a alegria e cuidar. Irmão, como é que eu tenho cuidado na minha vida conjugal? Como é que eu exerço cuidado no meu companheirismo? Não é? Eu tenho cuidado quando acontecem os desentendimentos. Esse negócio, irmão, vai acontecer. Já aconteceu. Enfim, como eu falei, são duas ideias, duas mentes, duas pessoas querendo decidir alguma coisa, duas pessoas com um corpo, né, corruptível, imortal, sujeito a erros, sujeito às falhas, sujeitos a incompreensões. Então, o desentendimento acontece. Acontece, pode ser evitado? Pode, mas acontece. E a primeira coisa que às vezes pode acontecer no casal, quando acontece um desentendimento, é querer dormir separado. Isso é um perigo muito grande. Um casal recém-casado, eles foram conversar, a primeira semana de casado, a esposa chegou com o maridão e disse assim: olha, minha mãe me deu uns conselhos nesse casamento. O primeiro conselho que ela me deu foi que se acontecesse um desentendimento entre nós dois, por maior que fosse o desentendimento entre nós dois, de maneira nenhuma eu deveria sair do quarto. O marido, um pensamento, né? A hora que ele ia elogiar a sogra, a hora que ele ia dar um elogio do conselho da sogra, a esposa conclui. Porque ela disse que se alguém tiver que sair do quarto, que saia você. Eu tenho que marcar o meu território. O espaço agora é meu. Sei que está na sala. O quarto de hóspedes. Veja bem, irmãos. Acontece? Acontece. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E não alimente a ira, né? Não se põe o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Veja bem, acontece desentendimento, a gente pode fugir um pouco do controle, ficar irado, ficar bravo, mas nós não devemos alimentar, nós não devemos sustentar aquele desentendimento ao ponto de chegar à noite, a gente ir dormir e acordar no outro dia sem resolver a questão. Isso não pode acontecer. Isso deve haver um esforço mútuo
para que no dia que aconteceu o desentendimento, no dia que houve o desacordo, nesse mesmo dia, antes de dormir, as coisas sejam resolvidas, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja reconhecimento por Ele. Irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui é a base para uma vida conjugal feliz e, consequentemente, uma vida sexual saudável. Porque não adianta o maridão discutir com a esposa de manhã e à noite, às 11h50 da noite, querer chegar encostando na esposa armado. Não funciona assim. Não adianta. Principalmente a mulher que é dotada de uma sensibilidade que Deus deu para ela. Mulher é igual a conta poupança, irmão. Tem que depositar de dia para ter saldo à noite. Não adianta, senhor. Veja bem. Isso não significa que na hora do perdão você vai ter essa liberdade. Pode ser só 3 dias depois. Você vai colher o que você plantou. Viu? Mas por favor, irmãos, nós não podemos sustentar, nós não podemos acordar no outro dia e deixar o orgulho nos dominar e ficar alimentando o nosso pensamento porque ele me feriu, porque ela também o fez, e ficar alimentando aquele momento de desentendimento e depois no outro dia se acordar e continuar e deixar que o tempo resolva e cada um esqueça. Não faça isso, irmão. Isso aí é como pegar sujeira e botar debaixo do tapete. Não some, vai acumulando a sujeira. Daqui a pouco é um monte. Quando vou ter que tirar, dá muito trabalho. Então a Bíblia recomenda que a gente, que nós que estamos casados, a gente resolva essas questões no dia, principalmente no mesmo dia. Porém, se um aquecer o outro, aquecer o outro é algo que no casamento nós não fazemos só de modo literal sobre as cobertas, mas também no âmbito emocional. São conversas, são expressões de carinho por meio de palavras, de presentes, de atitudes que não permitem que o coração ou o amor esfrie. São coisas desse tipo que ao longo, a gente não fala tanto do esfriamento do amor da igreja, e o amor está esfriando. Irmãos, esse é o maior sinal da volta de Jesus. Mas quando a igreja estiver com seu amor frio, é porque lá na nossa casa, nossa vida conjugal já esfriou faz tempo. É o resultado, é a consequência de uma família, de um casal sem amor. E hoje nós temos o triste número de 4 casamentos para 1 divórcio. 4 pessoas se casam, casais se unem e um se divorcia. Esse é o número hoje. E por que isso acontece? Por causa de detalhes pequenos que vão acumulando durante o tempo, e o amor que se tinha no início vai esfriando, porque não há nenhum propósito, não há nenhuma manifestação, ao ponto de se separar. O índice de divórcio está maior em 2 datas. Primeiro, aos 2 anos de casado, até os 2 anos, o índice de divórcio é alto. É naquela fase do ajuste, emocional, ajuste de comportamento, enfim. Depois, aos 12 anos, também tem um alto índice de número de divorciados. Quando o casal chega a 12 anos. Esse ano eu estou fazendo 12 anos de casado. A glória de Deus. E nós estamos com bases estruturadas para durar pelo menos 75 anos de casado. Glória a Deus. Né, moçada? Pelo menos 75 anos de casado. Depois a gente resolve. Há um esforço muito grande, irmãos, de ambas as partes, para que o amor não esfrie. Para que o amor não esfrie. Oferecer esse cuidado. É muito fácil, irmãos. Os irmãos querem ver? Se as irmãs concordam, digam amém. Quantas das mulheres gostam que o esposo, pela manhã, a elogie dizendo quanto a ama? As irmãs gostam de ouvir isso do maridão? Diga amém. Amém.
As irmãs gostam que o esposo elogie a senhora quando a senhora se aprontou para ir para um evento, para um culto, e chega para a senhora e diz: como você está bonita. Amém. As irmãs gostam quando o marido olha e percebe aquela sandália nova que você comprou e diz: como você ficou bonita com a sandália. As irmãs gostam. Amém? Veja, irmãos. É fácil. É fácil. Então, para agradar a mulher é muito fácil. Você elogia, você dá carinho, você dá presente, você diz palavra de amor, você deixa ela fazer compra, você dá o cartão de crédito para ela, não se importa, dá a chave do carro para ela andar, não tem problema, não é muito fácil das coisas. É simples demais. Não é? Mas isso, irmãos, são atitudes, não são só palavras. Nós estamos falando aqui de palavras seguidas de atitude. O eu te amo já é bom, né? Para arrancar do maridão, eu te amo da esposa, talvez 10 anos, 8 anos de casado, talvez nem se acostumou a falar, né? Isso que nós estamos falando é exercício, irmão, viu? Exercício se pratica, né? Se pratica diariamente, né? Tem esposo que para falar eu te amo para a esposa, que ama a esposa, só Jesus. Nem se lembra, a esposa nem se lembra a última vez que ele disse. E a esposa também, talvez. Isso é um exercício, irmãos, por favor. Demonstre. Né? Era tão fácil no início falar, né? Escrever. Claro que para a mulher escrever e falar é muito mais fácil que o homem. Veja bem. Cientificamente falando, irmãos, a mulher, durante um dia, entre palavras, expressão facial, gesticulação corporal, ela fala 20.000 palavras por dia. Então, irmãos, então o negócio, meu filho, é ouvir. Tem jeito. O homem, na mesma condição, entre palavras, expressão facial, gesticulação corporal, ele fala de 4 a 6 mil palavras por dia. Então, irmãos, a mulher, ela tem essa facilidade. Deus dotou ela desse dom de falar mesmo, viu? Não adianta reclamar, viu? E tudo isso depende do dia, porque se ela trabalha fora, se ela estuda, né? Então ela conversou bastante, né? Já gastou a cota dela. Então quando você chega em casa, ela não vai falar com ela. Agora, se ela ficou em casa o dia inteiro, cuidando dos filhos, conversou pouco, a hora que o marido chegou em casa, ele já gastou as 6 mil palavras dele. Ele já gastou a conta dele. Então, a hora que chegar em casa, irmão, ela deve ter gastado mais ou menos umas 7 mil palavras por dia. Então, você tem uns 13 mil palavras para ouvir, ela tem que atender a nota dela. Não adianta, você vai ter que ouvir. Então, você já sabe, ouça, não interrompa, deixa ela falar tudo, irmão. No final, na hora que ela atingir a cota dela, ela vai dizer: meu Deus, que marido lindo, meu Deus. Sabe me ouvir, é atencioso. Você não vai obrigar. Daniel levantou a mão, obrigado. Olha. Eu quero saber se pode acontecer de, no caso de ela trabalhar fora, ela gastou a cota dela e chegar em casa e querer contar tudo de novo com o marido. Eu não li nada sobre isso. Eu acho que isso não existe. Pode dar glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando, né, de companheirismo. E nós estamos falando que no companheirismo existem algumas expressões de parceria, existe expressão de suporte, existe a expressão do cuidado, né? Cuidado no desentendimento, cuidado para a restauração. Nós devemos oferecer cuidado para a restauração. Eu já vou encerrar. Olha para cá. Vamos analisar 2 exemplos. Primeiro, um homem, ele tem sério problema, um grande problema com o seu carro velho. Um carro velho. Ele tem problemas mecânicos. Então ele leva o carro ao mecânico. Depois de uma avaliação que é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral. O que ia custar todo o orçamento dele.
Por causa desse custo do reparo, ele decide abrir mão do carro e gastar suas economias em um carro novo. É o custo-benefício, né? Isso é lógico, correto? Então, o carro que eu vou gastar para arrumar esse carro, mesmo que se eu pegasse e vendesse esse, o dinheiro que eu gastar para arrumar mais umas economias, eu compro um carro novo que vai melhorar. É a lógica. Outro caso, um engenheiro que acidentalmente comprime a sua mão em um equipamento. Ele teve a sua mão esmagada durante o serviço. Ele corre para o hospital, tira o raio-x. Quando ele tira o raio-x, ele descobre que existem vários ossos quebrados na sua mão. Apesar da frustração e das dores, ele utiliza as suas finanças com alegria, de bom grado, para ter a sua mão medicada e restaurada. Então o engenheiro, ele cuidadosamente trata da mão de forma que nos meses seguintes a mão seja restabelecida. Correto e lógico isso também, não é? Você faria isso. E com certeza faria. O problema, irmãos, é que na nossa cultura, hoje aqui no Brasil, principalmente, vamos falar de nós aqui, a nossa cultura, ela trata o casamento mais como o primeiro caso. Como o primeiro caso, né? Quando o seu relacionamento passa por dificuldade, você é encorajado a trocar a esposa por um modelo mais novo. Trocar o esposo por um modelo mais novo. Hoje, a influência externa da igreja, as pessoas com essa mentalidade facilmente falam disso. Não deu certo, pode ficar. Não está dando certo. Já casam assim, né? Se não der certo, a gente se separa. Está sofrendo com ele, troca. Tem tanto meninão. Está sofrendo com ela, rapaz, a mulherada está dando soco. O mundo fala assim, é a linguagem dele. Essa é a cultura em que nós vivemos hoje, não é? Então, eu falo isso, irmãos, com uma certa experiência na família, porque eu sou filho de pais separados, de pais que, quando meu pai e minha mãe se juntaram, não se casaram, eles já vieram de outros casamentos. Minha irmã, minhas duas irmãs já casaram, já se separaram, já casaram de novo. E isso é triste, irmãos. E todos eles foram nessa conversa que a cultura proporciona, que a mídia, que as novelas, né, que os livros por aí, seculares, incentivam. Está sofrendo, não continua, parte para outra. Agora, essas pessoas fazem isso porque elas não têm visão do laço significante que tem o casamento no propósito de Deus. Veja bem, a verdade é que o casamento, irmãos, ele é exatamente como o segundo exemplo do engenheiro que nós falamos aqui. Nós somos parte um do outro. Você é parte dela e ela é parte de você, irmão. Entendeu? Você nunca arrancaria a sua mão fora. Se os ossos estivessem todo quebrados, você não arrancaria fora de jeito nenhum. Você ia fazer de tudo para restaurar a sua mão. Você ia gastar o que você tivesse e arrumar recursos se você não tivesse, para investir num bom médico, num bom tratamento, para restaurar a sua mão. Você pagaria o que pudesse, o melhor tratamento, o melhor médico. E isso você faria, sabe por quê? Porque a sua mão é valiosa para você. Porque a sua mão é importante para você. Porque a sua mão, ela faz parte de você, não é? Ela é valiosa para você. Ela é parte de quem você é. Assim como o seu cônjuge. Assim como a sua esposa. Assim como o seu esposo. Nós fizemos parte um do outro. O mesmo empenho nós devemos ter para a restauração, seja o momento mais difícil que nós estamos passando na nossa vida conjugal. O nosso esforço para a restauração
deve ser pleno na sua totalidade. Eu devo fazer tudo para que a restauração na minha vida conjugal aconteça, custe o que custar. Eu tenho que fazer. Isso não se aplica só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Nós começamos compartilhando a mesma casa, começamos compartilhando a mesma cama, começamos compartilhando o mesmo sobrenome, a certidão de nascimento já não é mais válida, porque você casou e agora é de casamento, se une as certidões também, não é? E quando o cônjuge sofre, os dois sofrem. Quando um fica doente, quando um sofre uma tragédia, não é, Alex? Os dois sofrem. Porque um faz parte do outro. Um está interligado ao outro, irmão. Então, cuidado, quando nós oferecemos cuidado, nós não estamos só falando de arrumar casa, dos bens pessoais, né? Nós estamos falando de coisas que às vezes não aparecem tanto, mas são importantes. Né? São importantes, como aqueles mimos, tudo aquilo que demonstra ao cônjuge que ele de fato é importante para você. Agora, nós devemos mostrar isso. Isso é um exercício. Quando isso falta, quando esse cuidado falta, quando esse comprometimento, esse cuidado para a restauração, quando esse cuidado nos desentendimentos falta, a gente corre o risco de perder os valores do matrimônio. Talvez essa seja a justificativa para a gente encontrar alguns casais que falam nas entrelinhas que melhor é serem um do que dois. Cuidado. Para encerrar, irmãos, proteção. O texto em Eclesiastes ainda revela que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso fala de proteção, de defesa, de cobertura recíproca. Quando as batalhas surgem, o casal deve se aprender a se unir e não se dividir. Veja bem, irmãos, essa nossa luta, ela é espiritual também, viu? Nós precisamos e nós devemos ter isso na nossa mente. Nós precisamos entender que isso é verdadeiro e é real, irmãos. Veja bem, a batalha que é continuamente travada no reino espiritual contra todos nós, contra aquele que é crente, individual, solteiro, e principalmente, e não vai mudar, contra aqueles que são casados. O apóstolo Paulo fala disso aos Efésios, capítulo 6, ele fala revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mau. O dia mau, irmãos, ele chega, não avisa, não manda um aviso prévio. O dia mau, ele não há uma previsão para quando ele vai chegar, não tem uma data específica para ele no calendário. Pode chegar. Pode chegar para ela, pode chegar para ele. E a nossa batalha espiritual deve ser encarada de forma séria no casal. Veja bem, depois que o apóstolo Paulo ele fala, ele mostra quem é o inimigo, ele mostra as ferramentas ou a armadura que nós podemos buscar de Deus, ele mostra como que nós devemos fazer. Depois de falar das armas, ele ensina como é que funciona a luta, no mesmo capítulo. Como é que se prossegue a batalha? Versículo de número 18: com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, irmãos, é uma arma. O casal que não ora um pelo outro, o casal que não procura cobrir a esposa, o marido que não procura cobrir a esposa com oração, a esposa que não se preocupa em cobrir o esposo com oração, corre sérios riscos, irmãos.
Isso é uma batalha constante. Não é uma batalha de momentos, é uma batalha que é constante. Por quê? Existem vários inimigos para serem vencidos. E eles começam de origem espiritual. O apóstolo Paulo fala: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Veja bem, existem algumas batalhas que nós devemos vencer. E precisamos estar em oração. Sensualidade e envolvimento sexual ilícito. Adultério. Relacionamento extraconjugal. Nós não podemos omitir de falar isso. Deus, ele é tão preocupado com isso, que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, existem 2 advertências só sobre isso. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Existe um cuidado e uma batalha que deve ser guerreada, irmãos. E hoje o apelo para essa modalidade, como se diz, né? Para essa vida libertina, ou seja, a libertinagem é o uso da liberdade sem bom senso. Ela é incentivada. E hoje não se espanta ouvir falar quando um casal trai o outro, quando há infidelidade conjugal, porque essa ideia está se tornando comum. A mídia passa isso de uma maneira comum. E nós vamos vencer isso orando. A oração. Essa é uma das batalhas nossas, porque a esposa pode estar trabalhando fora, o marido pode estar trabalhando fora, e nesses lugares há guerras que precisam ser vencidas. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Amém. Estamos falando de proteção. Primeiro, cuidado com a oração. Cuidado com o sexo exposto fora ou oposto fora do casamento. Precisamos ter cuidado na discussão, o ataque verbal, quando nós nos munimos de armas com a nossa língua e não pensamos e ferimos a esposa, e ferimos o esposo. A nossa luta não é um contra o outro, viu? A nossa luta não é um contra o outro, não é? Talvez os tipos de defesa, um dos tipos de defesa que deva ser praticado pelo marido para a mulher é proteger de si mesmo, ou seja, domínio próprio, né? Na hora do problema, na hora da dificuldade, a gente se controlar para não usar palavras que firam, que sirvam de armas para ferir e para machucar. Invasão da privacidade, para nós encerrarmos. O matrimônio. Eu tenho que proteger o meu casamento de invasões externas, de invasões que prejudicam a nossa privacidade. Veja bem, o matrimônio é o mais profundo laço de relacionamento que supera o relacionamento dos pais com os filhos. Por isso que Deus diz: deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Contudo, muitos casais erram em deixar haver interferência dos pais no relacionamento. Veja bem, irmãos, nós casamos, devemos honrar o nosso pai, devemos honrar a nossa mãe, devemos ouvir os conselhos deles, mas nós não devemos fazer tudo o que eles dizem depois que nós nos casamos. Hoje acontece o inverso. Veja que é um processo, né? Deixará o homem pai e mãe, processo. Unir-se a sua mulher, 2. E tornarão os dois uma só carne, 3. Hoje, quando a gente fala para jovens, a gente ensina porque está hoje se fazendo o contrário e se acha comum. Hoje, os jovens, né, os casamentos estão se iniciando assim, se tornam uma só carne, se apegam e vão morar com os pais. Esse não é o propósito de Deus. Não que isso venha destruir o casamento, mas a ideia é ao contrário. Né? A ideia é o contrário.
E isto pode dar margens para que a sogra, que é tão bem vista, né, quando a gente fala da sogra, né, e tem gente que até usa aquela expressão de que Pedro negou Jesus porque a única coisa que Jesus fez na família de Pedro foi curar a sogra dele, né? Mas veja bem, irmãos, a intenção é boa, porque a mãe quer proteger o filho, o pai quer proteger o filho, a mãe quer proteger o filho, a intenção é boa, mas o caminho é errado, porque agora os dois estão constituindo a família. Então o conselho é bom, nós ouvimos, mas quem decide agora aqui é nós. Nós dois juntos vamos decidir como é que vai funcionar a coisa. Então isso pode criar atritos, nós não podemos deixar esse tipo de invasão. Não só os pais, mas como amizades, pessoas, né? Se infiltrarem e começar a nos dizer o que fazer. Outra maneira de não permitir que as pessoas invadam a nossa privacidade, irmãos, é não falar mal do esposo na ausência dele. É não falar mal da esposa na ausência dela. Irmãos, que coisa triste. É quando a esposa não está, você está conversando com alguém e o camarada fala mal da mulher, expõe as fraquezas da mulher em público. Porque fraquezas todos nós temos. Lá dentro de casa nós vivemos todo dia, dormimos junto, acordamos junto, tomamos café junto, almoçamos junto, tomamos café da tarde junto e tudo junto. E ali a gente enxerga as fraquezas de uma maneira explícita, que as outras pessoas não veem. Eu não preciso colocar ou descobrir a minha esposa para outras pessoas, ou descobrir o esposo para outras pessoas. Porque ele é um ranço dele. Porque ele não faz o que eu gosto? Porque ele não me leva na minha mãe? Porque ele não faz isso, tanto aquilo? Ou a esposa, da mesma forma, o esposo da mesma forma. Não, nós não precisamos fazer isso. Nós estamos expondo as fraquezas do nosso cônjuge, não estamos protegendo ele. Você entendeu? Controle a língua, viu? Segurar, né? E proteja o seu cônjuge de ser ferido emocionalmente. Porque esse tipo de notícia ela se alastra, né? De uma maneira muito triste, né? De uma maneira muito triste e muito rápida, por sinal. Para encerrar, irmãos, para a proteção é importante que nós temos amigos e conselheiros. O pastor Roberto está aqui. Tem 30 anos de ministério. Pastor, responde para nós. Qual é o número maior de casos quando casais estão iniciando um problema? O número de casais que estão iniciando um problema na vida conjugal procuram o Senhor. O número é maior ou menor do que o número de casais em que a esposa já está morando com o pai, a esposa já saiu de casa, o marido já não quer mais a esposa, a bomba explodiu e você é chamado para auxiliar em maior frequência em qual dos casos? Quando está iniciando o problema, quando a bomba já explodiu. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos ter na nossa vida conselheiros. Eu não sei por que a gente acha que é importante se isolar de pessoas mais experientes, de pessoas que já passaram por coisas que nós ainda vamos passar muito tempo. Nós não precisamos fazer isso, irmãos. Veja bem, só um exemplo para nós encerrar. Vocês já ouviram falar em sequoias? Sequoias é uma árvore gigante, irmão. Ela dá mais ou menos mais de 100 metros de altura. Ela é extremamente, o tronco dela é gigante. Tem que ter umas 20 pessoas de mão dada uma lado da outra para fechar o círculo. Ela é muito grande. E pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir relâmpago, pode fogo incendiar ao redor dela, nada derruba ela. E um dos segredos que tem nesse tipo de árvore é que as raízes dela elas se estendem
e se interligam com as raízes das outras sequoias, das outras árvores da mesma espécie. Entendeu? Então elas se tornam mais fortes por causa dessa interligação com as outras árvores da mesma espécie. Isso que eu quero dizer sobre conselheiros. Nós precisamos ter na nossa vida conjugal alguém que a gente possa chegar e prestar conta, a gente possa chegar no problema que for, no início do desentendimento e pedir um conselho. Nós precisamos ter pessoas assim do nosso lado, porque gastar anos de vida aprendendo lições dolorosas, enquanto a gente pode aprender ou descobrir essas mesmas verdades em poucas horas. Por que nós não podemos atravessar a ponte que outros construíram? O que faz a gente ter medo ou receio de chegar para alguém e pedir um conselho e abrir o nosso coração? Será que nós estamos escondendo alguma coisa? Será que nós estamos devendo alguma coisa? Irmãos, nós temos vários tipos de conselheiros que a gente pode ter. Como é que eu posso encontrar um conselheiro? Eu posso procurar uma pessoa que viva de acordo com a palavra de Deus. Eu posso olhar um casal que eu possa me espelhar, eu possa pensar, poxa, eu queria que meu casamento fosse igual àquele casal. Vou procurar ajuda com eles. Eu tenho um pastor da igreja, irmãos. Eu estava dizendo para minha esposa hoje, o dia que nós como igreja perdermos o temor de Deus, de considerar o nosso pastor como aquele que tem o poder de direção das nossas almas, da nossa vida, não vai fazer sentido nós continuarmos vindo na igreja. Porque Deus usa o pastor para nos doutrinar, para nos ensinar, para nos dirigir. Nos momentos difíceis nós temos um grande conselheiro que é dado por Deus. Veja que o texto, quando fala que a uns é dado, né, para pastor, outro evangelista, outro para apóstolo, outro para doutores, outro para os mestres. Qual é o propósito que Deus teve em dar os pastores para nós? Para eles viverem bem, na altura, assim, não. Deus deu para que haja edificação da igreja. Deus deu e capacitou. Então nós temos esse recurso nas nossas mãos para nos ajudar. Vamos por de pé? Para nos ajudar. Graças a Deus por isso. Eu gostaria que nós orássemos juntos agora. Minha esposa, pegue na mão da sua esposa. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude. Nós vamos pedir que o Senhor nos remove. Nós vamos pedir que o Senhor nos restaure. Nós vamos pedir que o Senhor nos console. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude a gente a melhorar. Irmãos, se você tem coragem, olhe para a sua esposa agora assim e diga para ela assim: eu preciso melhorar. E a esposa pode dizer agora também: eu preciso melhorar. Vamos dizer juntos: nós precisamos melhorar. Ainda tem muito espaço para a gente melhorar. Glória a Deus, ainda tem muito espaço. E a fonte que nos dá condições de melhorar é uma fonte que não se acaba, não se esgota. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda do nosso Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, que nos ajuda a não nos tornarmos um casal perfeito, porque nós somos falhos, nós somos cheios de defeitos, mas casais felizes sim, casais bem-sucedidos sim. Deus tem o melhor para todos nós, à medida que nós nos dispomos a buscar aquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos nessa noite te dando graças, Senhor, por esse momento. E nós queremos abençoar os casais aqui que estão presentes nesta noite. Nós estamos diante da Tua presença
estamos diante da Tua palavra, estamos diante do Teu poder restaurador, do Teu poder renovador. Senhor, nesta noite eu te peço que um bálsamo de refrigério, Senhor, venha pairar sobre as nossas vidas, sobre todos os casais aqui nesta noite, sobre os entendimentos dele e dela, Senhor, e nós possamos sair daqui nesta noite com um propósito de melhorar, com um propósito de nos dedicar mais, com um propósito de cuidado, de proteção. Senhor, nesta noite, renova-nos com o poder da Tua palavra, com o poder renovador da Tua presença, e que nós possamos juntos, ó Pai, desfrutar das mais ricas bênçãos que o Senhor tem para nós, na nossa vida conjugal, e nós possamos juntos, Senhor, tomar posse de todas as grandes vitórias que o Senhor tem para todos nós. É o que nós te pedimos nessa noite, e nós te agradecemos em o nome de Jesus. E quem acredita diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, passo ao nosso irmão Alex, e que Deus abençoe todos os irmãos por ter nos ouvido até essa hora. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estamos felizes, meus irmãos, com essa palavra abençoada. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Há um certo tempo atrás, uma colega de trabalho, minha e da Renata, a Rê deve lembrar da Michele, ela é psicóloga, formada, uma pessoa de muito conceito, muita estrutura, e ela, fomos fazer um lanche depois de um dia de trabalho, e ela abriu o coração dela ali para ele, começou a contar para a gente ali sobre o que estava vivendo no casamento dela. E ela falou assim, que o casamento, ela fez uma comparação, era como um cristal, quando quebra, por mais que você venha colar, né, ele fica com aquelas marcas da cola no cristal. Ela se comparou com uma taça de cristal e o marido com uma outra taça de cristal, que tinham quebrado, e a cola ia continuar marcando e ia ficar feio. E eu falei para ela, mas é por isso que a Bíblia e o Senhor nos compara como vasos de barro, e não como copos e taças de cristal. Porque por mais que nós venhamos ser quebrados, o Senhor consegue nos fazer novos, e fica sem nenhuma marca. E ela ficou feliz com aquilo ali. Isso ali, o irmão David me fez lembrar quando ministrou essa palavra abençoada. Que nós venhamos a ter humildade suficiente para pedir socorro e ajuda, conselho, antes que a bomba venha explodir em nosso casamento, para que venhamos trazer apenas os cacos para alguém tentar colar ou consertar. Maravilha de Deus. Estou muito feliz pelos casais que chegaram após a gente ter iniciado, que Deus venha nos abençoar grandiosamente. Já queria dizer para os irmãos que nós temos algumas lembrancinhas, e vai ter lembrancinha para todos os casais, e a irmã Renata vai estar distribuindo ali no final do culto, na seminária ali na porta. Então não vá para casa sem pegar essa lembrancinha. Cada uma delas tem um versículo da palavra do Senhor, que é a nossa bússola diária de vida, né, de direção, e que nós possamos continuar através dela seguindo esse casamento abençoado que possuímos. Eu queria convidar o pastor Roberto para fazer essa oração, usando da presença dele que está aqui junto conosco, sendo o pastor e o anjo dessa igreja, que venha fazer essa oração e encerrar e despedir os irmãos da graça do Senhor. Amém? Pai, Senhor, irmãos, Amém. eu quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar o trabalho que está sendo realizado, a organização, também o palestrante, que com muita propriedade, né, e graças a Deus, passou para nós tanta coisa boa, né? Mesmo que a gente já tenha ouvido algumas coisas assim, mas é sempre bom ouvir sempre, porque a palavra de Deus é assim. Ela não fica velha, é sempre nova para nós. E dizia um certo conhecedor da Bíblia, ele dizia o seguinte: nenhum sucesso em nossa vida compensa o fracasso no nosso lar. Guarde isso, porque isso aqui é muito interessante, forte, real, verdadeiro. Nenhum sucesso na vida da gente
compensa o fracasso na nossa casa. Então, se é que você tem que evangelizar alguém, se é que você tem que ganhar alguém, se é que você tem que conduzir alguém para o céu, e esse primeiro alguém seja da sua casa, e depois você ganha os outros. Se é que você tem que colocar dentro da arca alguém para se salvar, coloque a sua família, depois você coloca os outros. Amém? Querido Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento especial que passamos aqui na tua presença. Obrigado pela vida do irmão Alex, da irmã Renata, do irmão David, de todos os filhos que vieram desse seminário de casa. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça, a comunhão do Espírito Santo e a alegria venha estar com cada casal aqui, e cada casal mais um casal para esse departamento abençoado. Amém? Estamos despedidos na paz do Senhor.